Bom dia, gente! Hoje a gente começou com essa música diferente. Por quê? Porque nós temos notícias boas nessa quinta-feira. Aliás, aqui no Muito Mais a gente sempre tem notícia boa pra você. Mas hoje, especialmente, vamos falar sobre Paris. Balneário Camboriú estará em Paris sendo representada no esporte, mas isso é coisa pra daqui a pouco. Quinta-feira, espero que você tenha um bom dia. Assim, ó, vou falar uma experiência minha hoje, gente. Hoje foi uma quinta-feira com cara de segunda na minha vida. Começou cedo já. Né? Pra quem não sabe, eu acordo bem cedo. Tipo, 5 horas da manhã eu preciso acordar. Porque tenho os compromissos, tenho que trabalhar. Enfim. Quando foi na hora de eu tomar o meu cafezinho, gente, simplesmente virou café em mim. Virou café. Aí já foi aquela correria, troca de roupa e tal, não sei o que lá. Já atrasa. Né? Então já parece que o dia já começou errado. Aí depois aconteceu um outro episódio com um colaborador nosso que atrasou a chegada dele também e eu fui lá socorrê-lo. Mais um erro no dia. E realmente, se eu juntar os fatos da manhã desta quinta-feira, eu teria tudo para estar de mau humor, com a cara amarrada, com a cara fechada. Mas não. É o que eu falo todos os dias para você aqui. Não é porque começou errado ou mal que tem que terminar assim. Até porque começou errado sob o nosso ponto de vista. Mas sob o ponto de vista de Deus, a gente não sabe. Atrasou a saída, mas qual o livramento que ele me deu por conta desse atraso? O nosso colaborador teve um problema, tive que socorrê-lo. Atrasou um outro momento que nós teríamos um horário para começar, mas sabe-se lá o livramento que foi dado para ele também? E é esse olhar de ver algo bom mesmo no momento ruim que eu quero passar para você nessa manhã, que você consiga extrair e pelo menos crer que Deus está no controle de tudo, de todas as situações, ainda que aos nossos olhos humanos, na nossa pequenez, na nossa limitação, a gente ache que está dando tudo errado e que começou tudo errado. Mas colocando sob a perspectiva divina, e eu creio que ele tem o controle de todas as coisas, deu tudo certo. Entendeu? E assim a gente começa mais uma quinta-feira. Falei de Paris porque eu vou receber hoje aqui no estúdio o técnico Diogo Gamboa. Ele treina a equipe de atletismo de Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú vai a Paris, gente. Isso mesmo. De Balneário para o mundo. Muito legal, ó. Será que a equipe vai comer croissant? Será que a equipe vai comer macarrão? Não sei, acho que não, né? Acho que vai comer, olha. É treino, é foco para voltar com notícia boa de Paris também. E vamos falar sobre a festa da Tainha, que vai acontecer em Porto Belo. Porém, essa festa tem um viés bem legal e muito social. E você vai descobrir junto comigo qual é essa ação que envolve a APAI de Porto Belo. Muito legal, um olhar para o outro, realmente fazendo e usando uma festa tão conhecida para ajudar uma instituição que faz tão bem, que tem um significado tão importante na vida de tantas famílias, na sociedade. E é isso. Os assuntos de hoje aqui no Muito Mais, te convido a acompanhar o programa. Ó, se eu gaguejar hoje eu tô isenta, hoje eu tenho, como é que se diz? Passe livre não, é outro nome que a gente usa. Crédito? Hoje eu tô assim, ó, se eu gaguejar, se eu errar nome, se eu esquecer o assunto, hoje eu posso. Tá? Hoje eu posso, porque já te contei como é que começou o meu dia, então me dá desconto, beleza? Alivia daí pra mim, certo? Tá fazendo almoço? Aumenta o som e vamos junto acompanhar a nossa conversa de hoje aqui no Muito Mais. Diogo, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Como é que tá? Muito feliz. Já foi a Paris? Não. Não? Sabe o que é meu sonho? Sério? Meu sonho é a Paris. Inclusive, direção. Acho justo, né?
aliar e alinhar os sonhos? Eu acho justo. Temos que entender os sinais do universo. Uma equipe de balneário vai a Paris. Esta apresentadora não conhece Paris e tem o sonho de Paris. Por que não irmos lá cobrir de fato de perto, né? Tá aí. É uma dica, né? Eu concordo. Concorda? Já tem um apoio do técnico. Conta pra gente, vocês vão representando o Balneário Camboriú, você foi selecionado pela seleção brasileira, é isso? Na verdade, meu atleta, né, Douglas Hernandes Mendes da Silva, ele foi convocado agora para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Que começa agora, né? Começa agora. Nos próximos 10 dias ele já viaja. Acreditamos que o segmento da seleção vai ser ir para fazer um camping de treinamento um pouquinho antes, passar só para fazer uma concentração da delegação toda e de lá embarcar para Paris, onde eles ficam na Vila Olímpica, até o dia dos Jogos. O Douglas deve correr por volta do dia 8 de agosto, já entrar em cena aí junto com seus outros companheiros. Ele vai correr em qual modalidade? Ele vai fazer o revezamento 4x400. É um revezamento que o Brasil tem grandes possibilidades de estar na final, quem sabe até uma medalha, junto com Alisson dos Santos, nosso famoso Pio, que é um atleta que o Brasil espera muito, né? Então o Douglas vai correr ao lado do Alisson, ao lado do Lucas Carvalho, de Matheus de Lima. São atletas extremamente talentosos, que estão num momento maravilhoso, então podemos esperar coisas boas aí. Nossa, agora, Diogo, acho que muita gente tem essa dúvida, né? O atleta sai daqui, se encontra com os outros lá, não existe um treino conjunto? É uma preparação individual? Isso. Ou a técnica do revezamento, como é que funciona? Isso. O revezamento 4x400, um pouquinho diferente do revezamento 4x100, ele não tem tanta exigência técnica na passagem de bastão. Revezamento 4x100, que o Brasil tem um grande histórico, desde lá de 96 Atlanta, 2000 também medalha, com os atletas Claudinei Quirino, Edson. O Brasil tem essa tradição. E o 4x400, nas últimas Olimpíadas, no Rio fomos finalistas, mas não teve tantas possibilidades de medalha. E agora está sendo cotado como o principal revezamento do Brasil. Só que a passagem de bastão é um pouquinho diferente. Então, como o atletismo, assim como a natação, as lutas, são esportes individuais, os atletas se preparam com seus respectivos treinadores, igual é a temporada normal, e encontram a delegação para alguns ajustes finais, que é mais integração mesmo. Que são esses dias que ele vai antes. Isso. Porém, continua seguindo o treino do individual e algum ajuste de escalação, ordem, né? A ordem é determinada quem vai correr primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quem determina? Isso quem determina é o treinador que for indicado para esse evento, que é a seleção brasileira. Tá, mas o treinador indicado para esse evento, o treinador dos 4? Não. Então, a gente, por exemplo, até as imagens que estão passando, eu fui como treinador da seleção brasileira no último campeonato mundial, que foi em Bahamas. Lá eu tinha 4 atletas. Então, normalmente no atletismo, os critérios são de ou você tem o maior número de atletas ou o melhor atleta. Como eu tenho um atleta nos Jogos Olímpicos, por exemplo, o treinador do SESI, que é muito meu amigo, o Darcy, ele tem 2 atletas, provavelmente ele vai... Ele será. Isso, então aí é muito dinâmico. Ele dá a orientação para os 4. Isso, ele faz a escalação. E como é que isso é definido? Tipo, se você fosse o técnico, como que você então, definiria? Exemplo, quem ia correr primeiro, quem ia... No Mundial eu fui responsável pelo revezamento feminino, né? Durante o ano nós estudamos também a característica de cada atleta, né? Claro. A gente tem... E opção tática também, né? Por exemplo, hoje, Balneário não está indo para a Olimpíada, porém a melhor atleta de 400 metros, Anne Debassi, também é do município. Então, eu optei, por exemplo, no Campeonato Mundial, deixar ela correr por último, que era uma estratégia que a gente poderia usar se precisasse disputar alguma coisa. Tinha mais rápida por último. Então, mas isso é pessoal. Cada treinador também tem uma... Assim como tem o sistema de jogo no futebol, no atletismo a gente tem um sistema de posicionamento de atletas para desempenhar conforme... Mas eu acho mais difícil, Diogo, porque... No futebol, querendo ou não, eles acabam treinando juntos. Tem um tempo ali de preparo juntos. Vocês não, né? Vocês pegam e creio eu, né? Que cada atleta tem a sua característica, a sua personalidade e conseguir fazer isso com que flua
Na pista? Fabi, assim, o que eu acho mais difícil até é a situação, questão emocional, né? Sim. Porque, por exemplo, eu não julgando que o futebol seja mais fácil, longe disso. Porém, se eu tô no meio do jogo, eu tô vendo que algum jogador não está legal, eu posso substituir. No meio do jogo, o jogo continua. É, Se você eu tem 12 ali, né? Isso, e se eu optei em colocar aqueles 4 atletas para correr o revezamento e um deles não está num bom momento, a gente perdeu a chance. Não tem reserva? Tem, mas Não tem. por exemplo, Tem, mas não tem. nós vamos o Brasil vai entrar com 4 atletas para correr a semifinal. Se algum deles não estiver bem naquele momento, nós não passamos para a final. Então você substitui, mas você não substitui porque acabou ali. Então você tem que eu gosto de estar muito próximo dos meus atletas, assim. Então acho que essa proximidade, dia a dia, véspera, você fica o tempo inteiro monitorando os sinais para ter a certeza que você colocou o melhor que tinha no momento. Então E você um vai jogo... junto. A princípio não, né? Eu tô eu não vou ser convocado, eu acredito que eu não Mas você não devo vai ser... você não vai como treinador dele, Ai, pessoal? Então, aí a gente vai fazer um apelo pro município. Gente, como assim? Não, como assim, Mas- Diogo? É mais ou menos tipo. É a cereja do bolo. A gente. Eu estive com eles agora, ficamos um mês na Europa, fazendo algumas competições, né? A gente sabe das dificuldades e o objetivo inicial era colocar um atleta, né? Colocamos, a gente vamos tentar viabilizar se vamos para Paris ou não. É muito caro? O custo é muito alto? Está sendo cogitado que é a Olimpíada mais cara da história. Paris Sim, é uma Paris cidade, já é, né? já é cara. Já é. E ela aumentou um pouquinho mais, né? Por exemplo, eu fiquei em Portugal agora um mês. Os atletas correram em várias cidades da Europa, vários países, né? Porém, nós ficamos com base em Portugal, que a gente viu que era um país um pouco mais acessível, questão financeira mesmo. E eles foram viajando e Não, eu voltando. imagino agora em Paris, né? Mas assim, Acomodações, alimentação. eu até falo assim, a questão minha, como não estarei indo pela seleção, é um segundo plano. A prioridade total foi essa classificação e agora nosso foco, a gente está com foco, toda a energia voltada para a preparação final do Douglas antes de ele embarcar junto com a seleção. E essa né? preparação acontece até quando? Ele vai ficar aqui comigo, acredito, mas até a próxima, essa semana, mais 10 dias ele fica aqui. Aí Fica depois aqui. a gente... E tem treino nesses 10 dias? Sim, hoje ele treina de manhã e de tarde, diariamente. E Ele tem uma folga de domingo, né? Hã? De domingo ele folga. Tá, e qual é o tempo para quem for assistir a corrida? Aham. Entender. Tem um tempo já que a equipe precisa fazer? Tem um mínimo? Tem um... O sistema assim, por exemplo... Tipo assim, ó, isso aqui vai dar para medalha, pra gente saber. Eu acredito que se o Brasil conseguir correr abaixo de 3 minutos, o revezamento 4x400, tem grandes chances de estar na final. E na final nós temos alguns, que eu brinco, elementos surpresas, que é o Alisson dos Santos, né, o Pio, que é um atleta fenomenal, que o Brasil já conhece, hoje é o melhor atleta do mundo no 400 com barreira. E eu acredito que ele vai dar um up nessa equipe muito grande. Então, o Brasil correndo abaixo de 3 minutos, dá para pensar. Dá? Tá, e o nosso positivas. atleta, ele já participou de competições assim, Isso, com o essa Douglas- pressão. Isso, o Douglas ele é atual campeão dos Jogos Pan-Americanos, né? No Isso. revezamento 4x400. Então, tá tudo certo. O Douglas é algo assim absurdo. Ele surgiu aqui em Balneário, ele é atleta criado aqui, né? Ele surgiu em 2017. E hoje ele tem 22 anos. Você imaginar de 2017 a 2024, ele com esses Jogos Olímpicos, ele está completando participação em tudo que você imaginar. O Douglas já correu todos os campeonatos nacionais, tem medalha em todos os campeonatos nacionais. Ele tem recordes aqui no estado em todas as categorias, desde o sub-18 até o adulto. Foi para todos os eventos internacionais possíveis. Faltava a Olimpíada e, por sinal, minha esposa, nos Jogos Pan-Americanos, a Daia falou para ele: pô, Douglas, você entende que você tem 21 anos, né? Isso ano passado, e você já foi para quase tudo, só falta a Olimpíada. Ele virou e com maior naturalidade ele falou: ano que vem tem Olimpíada. Ele, tipo assim, tratou de forma normal. O ano que vem tem Tipo, Olimpíada. ele entrou lá, gente. E conquistou. Ele foi para Oregon no Mundial, Jogos Pan-Americanos, agora Jogos Olímpicos. Então, é algo absurdo num curto período o que esse jovem atleta conquistou. E provavelmente você, como treinador, conhecendo como funciona a tática dos treinadores, ele vai correr em qual posição? Primeiro, segundo, terceiro ou último?
Ai, gente, ai, que tensão. Eu apostaria muito no Douglas. Eu sempre gosto muito do Douglas. Eu brinco assim, correndo na captura. Eu gosto muito de ver ele correndo de terceiro, de último também. Que o Douglas é um atleta de muita personalidade. E quando ele tem metas, assim, por exemplo, atletas na frente dele para ele tentar competir. Tanto é que essa classificação olímpica. Ele é predador, assim. Isso. Eu brinco, é uma máquina, assim. Ele tem aquele. Isso. Ele é muito competitivo. Tanto é que foi uma pressão. O Douglas está acostumado a correr com pressão. Quinta-feira, essa última quinta-feira, ele perdeu a vaga olímpica. E na sexta, que era a final, era a última chance. Conversei com ele e falei, cara, você tem que ficar entre os 2 primeiros. Ele falou, tudo bem. Ele foi lá e foi em segundo no Campeonato Nacional. Então hoje ele é atual vice-campeão brasileiro adulto. Calma, na quinta ele estava fora da Olimpíada. Isso. Por quê? Porque no ele não revezamento, fez um bom tempo. Não, ele fez, só que é uma corrida, essa corrida olímpica, para vocês terem uma ideia, o Brasil vai levar 6 atletas para o revezamento. 2 são reservas, né? Tá. E no Troféu Brasil, que era a decisão final, tinha mais de 40 atletas correndo em busca dessas 6 vagas. E dos 40, a gente podia desses 40 pontuar pelo menos 20 com reais condições. Tá. E ele era o 6º tempo antes da corrida. Um atleta de Minas Gerais correu super bem e passou ele. Então ele passou a ser o 7º na quinta-feira. Aí conversamos, explicamos. Aí na sexta tu disse pra ele, amado. Eu falei, cara, precisa tirar um coelho da cartola. Ele falou, cara, tanto é que ele entrou, quando entrou na reta final, ele falou, cara, eu tinha que ficar entre os 2 primeiro. E ele foi segundo colocado. Você deu uma ordem? Ele fez. Por isso que você tem que ir a Paris. Não, mas eu acredito assim, que vai fazer muita diferença a minha ida pra lá. Porém, eu não quero transferir isso pra ele. Claro. Eu quero, mesmo eu não estando lá, ele vai estar super preparado, pronto. São alguns anos de cumplicidade, de trabalho, de dedicação. Então o Douglas, acredito que ele vai estar pronto. Ano que vem temos também Campeonato do Mundo no Japão, que eu acredito que ele também vai estar. Então é uma caminhada, da mesma forma que a gente, todos esses anos, a gente brigou pela a construção da pista, que ainda não temos. Não, vocês são heróis. Gente, vocês não têm noção das condições de treinamento desse povo aqui em Balneário. Vocês são heróis. Nos últimos anos a gente parou de levantar a bandeira da pista e focamos na vaga olímpica. Trabalhamos com o que temos. Isso, porque eu falei, eu estou gastando muita energia, como você começou no começo do programa, né? Às vezes as coisas parecem que não estão dando certo. E eu gastava muita energia reclamando de pista, estrutura. E eu fechei com meus atletas, com Douglas, Anne, Gabriela, Stephanie, todas essas grandes atletas que nós temos aqui no município. Falei, galera, vamos investir por nós mesmos, em busca dos nossos sonhos, que depois as coisas vão vir. Aí vocês veem, por exemplo, igual Anne, Gabriela, Grunon, Douglas, que estavam em Bahamas. Estávamos em Bahamas, um paraíso tropical, paraíso aí, um dos lugares, eles puderam ficar num hotel, um dos hotéis, um resort mais caro do mundo, graças ao atletismo. Então, a gente tem conquistado muitas coisas nesses últimos anos. Então eu falei, vamos parar de reclamar, tocar nossa vida, e a partir do momento que a gente deixou de reclamar, chegou a vaga olímpica, né? Então, parabéns. Eu acho que a gente tem que acreditar e trabalhar de cabeça erguida que coisas trabalhar grandes com o virão. que tem. Sim. E esperar que o município reconheça o trabalho que vocês fazem levando o esporte para todo o mundo e invista, porque a pista de vocês Não, gente, infelizmente não é uma boa notícia, mas ao invés de focar no problema, focaram nos resultados, trabalhando com o que tem. Diogo, muito obrigada. Eu que Sucesso. agradeço, O dia que ele corre, já tem? Por volta do dia 8. Vai sair de agosto. De agosto. Mas Então, viaja já agora em julho. dia 9 você tá aqui. Com certeza. Anota. Dia 9 tá aqui para falar. Brigadão. Eu que agradeço. Olha, gente, para dar uma leveza nessa quinta-feira, já que o meu dia começou agitado e a mil, se o seu tá igual também, um chocolatinho resolve. E eu fui na Cacau Show conferir as novidades e as delícias para o mês de junho. Porém, terminou o mês de junho com as delícias aí das festas juninas. A Cacau Show fez tanto sucesso com esses doces maravilhosos, especiais para o mês de junho, que manteve agora no mês de julho também. Acompanhe.
E hoje, gente, a convite da Cacau Show, nós viemos aqui na loja 95, no Balneário Shopping, conhecer as delícias temáticas. Calma, eu vou te explicar. Nós estamos no mês de junho, com muitas festas acontecendo por todos os lugares. E a Cacau Show tem uma variedade de produtos bem referentes a esse mês de junho. Por exemplo, você gosta de paçoca? Tem chocolate de paçoca. Você gosta de goiabada com queijo? Também tem, gente, goiabada com queijo. Então eu te convido para juntos conhecermos essas maravilhas oferecidas pela Cacau Show. Aprovado. Impossível comer só um? Simplesmente sensacionais, né? Sabe que eu gosto de chocolate? Tudo da Cacau Show, um cafezinho. Isso aqui com cafezinho, Sim. Perfeito, gente. E se você não é do café, só isso aqui já tá maravilhoso.